Ser demitido pela Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um novato novamente. Isso me libertou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Essa declaração foi de Steve Jobs, refletindo um pouco a respeito do momento onde ele foi desligado pela Apple, a empresa que ele criou, mas que ele foi demitido pelo conselho de administração da empresa. Embora fundador da empresa, ele teve que aceitar a decisão do conselho quando ele foi demitido. E ele, veja bem, diante dessa dificuldade que para muitos poderia ter gerado, sei lá, um momento de depressão, né, de frustração absoluta, ele olha para o passado em relação a esse momento e diz que ele se sentiu liberto e que foi um dos períodos mais criativos da vida dele. Às vezes a gente vive situações, vamos dizer assim, dramáticas, e essas situações nos levam a um repensar, a um reprogramar da nossa mente, da nossa vida, um reposicionar nosso diante da própria vida, e isso realmente acaba sendo muitas vezes um momento de ebulição, de geração de transformações de grande importância e relevância para a nossa história, né? Estamos falando de Steve Jobs nesse início de vídeo porque essa semana nós tivemos aí vamos dizer assim, nós tivemos no dia 5 de outubro exatamente um período que marca 10 anos que ele partiu, né? Fez sua transição para o mundo espiritual. 10 anos sem Steve Jobs, e isso nos remete a essa reflexão um pouco sobre algumas frases dele e sobre alguns momentos de sua vida. Também aproveitando um pouco das coisas que ele já disse, certa feita ele comentou o seguinte: as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que o fazem verdadeiramente. Então, é preciso ter essa ambição de querer transformar o mundo. Pode parecer uma loucura, mas são essas pessoas que promovem as grandes transformações da história da humanidade. Outra feita, ele disse o seguinte: é muito difícil projetar produtos por grupos de foco. Muitas vezes as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. E ele tratou desse assunto uma certa feita, mencionando um pouco alguns produtos inovadores que a Apple desenvolveu, né? Produtos que a priori não pareciam representar nenhuma necessidade das pessoas como um todo, até que aquele produto surgisse. E aí sim, a partir daí, aquilo virou uma febre, e as pessoas que nunca tinham imaginado que precisassem daquilo passaram a desejar aquilo e passaram a perceber a necessidade, né? Se você observar o iPod, se você observar o iPhone, são coisas que no primeiro momento a maioria das pessoas sequer cogitavam a sua necessidade, e aí depois que aquilo se materializa, as pessoas já não conseguem mais pensar em ter uma vida sem aquilo. Então é um pouco isso de muitas vezes as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas as possibilidades que o Steve Jobs nos ensinou. Ele diz assim: o meu modelo de negócios são os Beatles. Eles eram 4 caras que mantinham as tendências negativas uns dos outros sob controle, eles se equilibravam e o total foi maior do que a soma das partes. Então é um pouco isso que as empresas precisam desenvolver, né? Então a liderança tem muito a ver com isso, em manter este equilíbrio, né? Você tem que ter um espaço que seja um espaço propício para o desenvolvimento dos talentos individuais,
Ao mesmo tempo, você precisa harmonizar esses talentos, mantê-los sob equilíbrio, minimizar as fraquezas entre os atores que fazem parte da empresa, entre as pessoas que fazem parte da equipe, tornar essa união maior do que as partes de forma individual, né? Então, o todo é maior do que as partes. Esse é o sentido de criar uma empresa excepcional, de criar uma empresa fantástica. Outra frase dele: tenho tanto orgulho das muitas coisas que não fizemos, tenho tanto orgulho de muitas coisas que não fizemos, quanto das coisas que fizemos. Inovação é dizer não a muitas coisas. Então, essa frase é bacana porque ele diz: tenho tanto orgulho das muitas coisas que não fizemos, assim como das muitas que fizemos. Então, o saber dizer não é importante ao longo das nossas vidas, porque as oportunidades são muitas, né? As possibilidades são muitas, mas nem tudo é tão relevante assim. Então é preciso saber descartar aquilo que não é tão relevante do que é relevante. Priorizar o relevante, abandonar o que não é tão relevante. São escolhas. Isso se dá muito no mundo das empresas e isso se dá muito no nosso mundo enquanto indivíduos. Isso se dá muito no nosso mundo enquanto indivíduos. Escolhas. Somos as nossas escolhas. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Sou Cláudio Soaleiro. Me acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Sou formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco das minhas ideias, das minhas experiências, as coisas que eu vi e aprendi. Consultor, 30 anos no mundo empresarial, estudando esse universo, 15 anos como investidor, erros e acertos. Aqui eu compartilho tudo isso. Mais de 800 vídeos, maratone todos, isso vai mudar o seu jeito de pensar e agir. Vou colocar você em um outro patamar. Voltemos a Steve Jobs. Então veja, inovação é dizer não a muitas coisas. Isso, um conhecido meu, que foi diretor da Microsoft aqui no Brasil, uma vez a gente teve a oportunidade de estar almoçando e ele me disse assim: Clóvis, eu vivi nos Estados Unidos uma época e nos Estados Unidos existe uma palavra muito forte que é o trade-off. É como se fosse a ideia de ter que fazer escolhas, né? E que uma escolha por um caminho necessariamente significa o abandono de um outro caminho. O trade-off é isso, né? Escolher algo em detrimento de outra coisa. Então, nós fazemos isso desde que acordamos. Desde que acordamos, a gente faz escolhas, né? O que vamos fazer hoje, o que não vamos fazer, como vamos, para onde não vamos, né? O que vamos comer, o que não vamos comer, são escolhas. E essas escolhas vão refletir nos resultados que nós vamos ter no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do semestre, no final do ano. Somos as nossas escolhas. Esse é o mantra que eu falo, né? Repito aqui insistentemente. E a gente precisa entender isso, que são essas nossas escolhas que vão nos levar mais adiante. A gente precisa aprender a fazer as escolhas certas. E fazer as escolhas certas é o que o Steve Jobs dizia, significa dizer não a muitas coisas. Você sabe dizer não? Responde aqui nos comentários. Você tem facilidade em dizer não? Porque é fundamental isso. Você não pode ficar refém das circunstâncias, refém da agenda de outras pessoas. Você tem que ser dono de sua agenda. Tinha uma amiga minha que eu sempre dizia isso para ela e ela me dizia: poxa, eu tenho tanta dificuldade de dizer não, eu tenho tanta dificuldade de ser dona da minha agenda, porque eu acabo dizendo sim para as pessoas e aí a minha agenda vai ficando para trás e uma nova agenda passa a ser definida pelas demandas dos outros. Então é como se os outros escrevessem a minha agenda e a minha própria agenda vai ficando para trás. E eu conheço muita gente assim, não só essa amiga minha que eu acabei de citar, mas muita gente tem essa dificuldade de dizer não
E Steve Jobs nos dizia de forma muito inteligente que inovação é dizer não a muitas coisas, né? Ainda sobre Steve Jobs, olha, vale a pena, tem a biografia do Steve Jobs, vale a pena, eu adoro ler, né? A leitura, o mundo dos livros é um mundo de libertação. O conhecimento nos liberta, a ignorância nos aprisiona. As pessoas que não gostam de ler são pessoas que estão mortas, né? São zumbis, são reféns da sua própria ignorância, da sua estupidez, da sua imbecilidade. Então, não sejam boçais do ponto de vista de achar que não gostar de ler é uma coisa boa, né? Sou uma pessoa boçal, uma pessoa desprovida de cérebro, com cérebro do tamanho de um caroço de feijão, que não sabe fazer um ó com um copo, como dizia meu pai. Só uma pessoa assim pode se orgulhar de não gostar de ler. Então, estamos na era do conhecimento, a leitura é fundamental. Leiam livros sobre Steve Jobs. É uma personalidade, vamos dizer assim, brilhante. Como todas as pessoas, com pontos positivos, negativos. Esquece os negativos, foca no positivo. Isso um grande empresário com quem eu trabalhei durante muitos anos, ele sempre me ensinou isso. Ele disse, meu filho, todo mundo tem um lado luz e um lado sombra. Todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. O que nós precisamos fazer? Minimizar os aspectos negativos e otimizar os positivos. Vamos otimizar as forças e minimizar as fraquezas. É assim que eu aprendi, né, com essa lição desse grande empresário, um bilionário com quem eu trabalhei, e trouxe isso para a minha vida. Quer dizer, eu não posso ficar olhando os aspectos negativos das pessoas, eu preciso olhar os positivos, e são esses positivos que me ajudam a crescer, me desenvolver. Recomendo que você faça o mesmo, porque isso vai lhe ajudar, né? Isso vai lhe ajudar. Steve Jobs dizia também assim, ó, seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Como acontece com todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrá-lo. É isso. Para quem está começando a vida, eu dou um conselho muito simples. Para quem está começando a vida profissional, escolha o que vai lhe dar melhor oportunidade de ganhar dinheiro. Ponto. Escolha o que vai lhe dar melhor oportunidade de ganhar dinheiro. Ponto. Você vai começar a sua vida profissional, é essa a sua busca. Eu vou fazer um curso porque eu gosto. Como assim você gosta? Você ainda está começando a vida, você não sabe nada ainda da vida. Não tem como você gostar de alguma coisa com 17, 18 anos, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista de profissional, salvo algumas raras exceções que desde cedo são vocacionadas para alguma coisa. Já cantam muito bem, já jogam, praticam esporte de forma excepcional, já revelam uma aptidão para alguma coisa de forma extraordinária, mas isso não é a regra do jogo. A grande maioria, aos 17, 18 anos, ainda está sem saber para onde ir. Então, para onde ir? Vai para onde lhe remunera melhor. Procura o que pode lhe gerar mais recursos financeiros. No decorrer da sua vida profissional, aí sim, vai buscando algo que faça seus olhos brilharem. Eu escolhi a minha carreira profissional a partir dessa orientação que eu trouxe para mim. Na minha época, o que dava dinheiro para quem quisesse fazer uma faculdade. Ciência da computação, administração, engenharia, medicina. Era isso que dava dinheiro. Eu não queria ser médico porque eu achava que eu não tinha vocação para isso. Eu não queria ser engenheiro porque achava maçante, achava muito cartesiano o mundo dos engenheiros. Me sobrou ciência da computação e administração. Tentei os dois. No primeiro vestibular perdi, no meio do ano, quando eu fiz o segundo vestibular, não tinha ciência da computação, só tinha administração. Passei, esqueci ciência da computação. Foquei em sair da faculdade, né? Eu queria ter o diploma de administração. Depois sim, aí eu comecei a trabalhar nesse universo e aí me apaixonei. Pronto, aí veio o brilho dos olhos. Então é o que ele diz, você vai
buscando as coisas, você procura, né, algo para fazer que lhe preencha, e vai chegar um momento em que você vai descobrir isso, né? Ele disse, se você ainda não encontrou, continue procurando. Como acontece com todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrá-lo. Então chegou um momento que eu estava apaixonado pelo que eu fazia. Eu disse, poxa, é isso mesmo, é isso que eu quero fazer por toda a minha vida. E aí eu construí minha carreira de consultor, porque um bilionário com quem eu fui trabalhar, ele disse, não, eu não vou te contratar. Eu bati na porta dele porque eu disse, eu queria muito trabalhar para o senhor. E veja que essas histórias que eu conto aqui, às vezes são importantes também, para que vocês trabalhem a mente de vocês de uma outra maneira. Eu sempre fui muito ousado, né? Então, quando eu já tinha começado a trabalhar, estava com 21 anos, eu procurei olhar no mercado e ver grandes empresas que eu poderia bater na porta. E aí fui trabalhar numa empresa na área de planejamento, na área de saúde. Mas aí eu descobri que tinha um grande executivo que eu admirava que presidia o conselho dessa empresa. E eu procurei criar uma estratégia de aproximação. Um belo dia, eu fiz o meu currículo chegar até ele e consegui, por meio da secretária dele, da assessora dele, marcar uma reunião. E aí eu disse a ele, olha, eu tenho muita admiração pela sua história e eu gostaria muito de lhe servir, gostaria muito de trabalhar com o senhor, aprender, né? Eu tenho muita vontade de aprender, de construir uma carreira na sua empresa. E ele me disse, olha, eu não vou te contratar como funcionário da minha empresa, mas eu gosto de trabalhar com pessoas jovens, pessoas ambiciosas, pessoas que queiram crescer, pessoas inteligentes, e me parece que este é o seu caso, mas eu vou lhe propor algo diferente. Você vai ser dono do seu negócio, você vai ser um empresário. Eu quero lhe ajudar a você se tornar um empresário também. Então você vai ser dono do seu negócio, você vai ser dono de uma empresa de consultoria e eu vou te contratar como consultor. Disse, poxa, mas eu ainda sei tão pouco, como assim ser consultor? Ele, não se preocupe, você vai estar trabalhando comigo, eu vou estar lhe formando. Então veja, às vezes um pouco de ousadia e de coragem, e óbvio de estratégia, de oportunidades, nos faz alcançar os resultados que a gente busca, né? Então esteja atento que, de novo, somos as nossas escolhas e o que a gente faz hoje determina a nossa amanhã. Faça as escolhas certas, né? E não perca jamais as oportunidades, não tenha medo de se lançar em coisas que você olharia assim, poxa, mas será que eu devo fazer isso? Né? Tenha a coragem de fazer. Voltemos a Steve Jobs. Sempre fui atraído pelas mudanças mais revolucionárias. Eu não sei o porquê. Elas são muito mais estressantes emocionalmente. E você geralmente passa por um período que todos dizem que você falhou completamente. As grandes transformações, as grandes revoluções passam por essa coisa do descrédito da grande maioria. Mas as pessoas que estão à frente do seu tempo, elas conseguem enxergar o que ninguém ainda consegue enxergar. E isso é maravilhoso, porque é isso que muda o mundo, né? E nós, como investidores, temos que entender isso, porque Howard Marks, bilionário americano, investidor de Oi, Howard Marks, nos diz que a gente precisa se afastar dos consensos se quiser ter resultados superiores. Porque se nós ficarmos nos consensos, teremos resultados que todos terão. Então serão resultados medíocres, resultados pequenos. Agora, se nós quisermos ter resultados superiores, temos que nos afastar dos consensos, ou seja, temos que nos afastar do que pensa a maioria. Enxergar o que a maioria ainda não enxergou. Aí sim, nós estaremos construindo histórias de grandes riquezas. Pense nisso. Voltemos a Steve Jobs. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder.
lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não existe razão para não seguir o seu coração. Né? Isso é interessante, e eu vou, essa semana, comentar um pouco essa questão de que existem situações limites que às vezes nos levam a repensar a vida. No caso dele, ele descobriu um câncer letal e que, por mais que ele tentou, ele não conseguiu vencer esse câncer. E ele tinha certeza já da morte, sabia que era uma questão de tempo, e todo esse momento também foi um momento transformador em sua vida, de lidar com uma doença fatal. Né? Então, a brevidade da vida, essa consciência, nos ajuda também a abandonar um monte de vícios que a gente carrega ao longo da nossa vida. Muitas vezes a gente vai jogando peso sobre os ombros, né? De ressentimentos, mágoas, de tristezas, de sentimentos ruins, e vai acumulando aquela carga como se fosse uma coisa assim, um fardo quase que insuportável. E deixa de aproveitar as coisas boas da vida, deixa de buscar os momentos diários que a gente tem para agradecer a Deus, de sermos felizes, de sermos generosos, de manter a alegria, a confiança, o brilho no olhar. E muitas vezes esse peso acumulado vai nos tirando o prazer de viver. E às vezes esses sustos que a vida nos proporciona faz com que a gente perceba o quanto tempo a gente está desperdiçando com coisas pequenas, quando poderíamos estar canalizando a nossa energia para a construção de coisas positivas para nós e para o mundo. Pense sobre isso. Steve Jobs de novo. Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar melhorando suas outras inovações. Então, errar, gente, faz parte. Errar faz parte. Qual a grande lição que os grandes empreendedores e investidores nos dão? Aprenda rápido com os erros. Aprenda rápido com os erros. Procure entender o que fez você errar, entender o que lhe levou ao fracasso e utilize esse aprendizado, utilize esses erros como alavancas. Foi isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida, toda vez que eu errei, que eu fracassei, que eu tive uma queda. Eu não fiquei no chão chorando, eu não fiquei no chão me lastimando, eu evitei depressões, eu evitei ressentimentos e usei aquilo como uma força para me reerguer e dizer, bom, aprendi, este erro não cometo mais, vamos em frente. Posso cometer novos erros, mas não mais esse. E isso me ajudou muito a continuar a minha trajetória. Fica isso como reflexão para vocês, orientação para a vida de vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.